Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais uma aula de Química? Na nossa aula de Química de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre todo o primeiro semestre. Vamos começar aí com as leis ponderais, depois falar dos balanceamentos de equações e finalizar com estequiometria. Lembra de leis ponderais? A gente começou a falar lá de Lavoisier. Lavoisier era conhecido pela lei da conservação das massas, onde ele me dizia que a massa num sistema fechado, meu sistema tem que estar fechado, não pode ser um sistema aberto, ela vai se conservar em uma reação, a massa dos meus reagentes tem que ser igual à massa dos meus produtos. Imagina você fazendo um brigadeiro, você usa lá 3 latas de leite condensado, de repente lá no final você tem uma quantidade de 10 latas de leite condensado, não faz sentido, né? Porque a massa se conserva, não tem como lá no final ter surgido leite condensado do nada no seu brigadeiro. Então, essa massa vai se conservar. Portanto, a lei da conservação das massas também pode ser dita da seguinte forma, olha só, é bem conhecida, é bem famosa essa frase dele, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Você não tem uma perca de leite condensado. Você apenas está transformando esse leite condensado em brigadeiro. Um outro cara bem famoso aí nessas leis ponderais é Proust, porque ele me disse que as substâncias elas vão sempre se combinar em proporções constantes. Imagina o seguinte, você está fazendo uma receita de bolo. Você precisa lá para fazer uma receita de 3 ovos. Beleza, tenho 3 ovos. Mas eu quero fazer 2 bolos. E aí, quantos ovos eu preciso? Se para fazer um bolo você precisava de 3 ovos, para fazer 2 bolos você precisa de 6 ovos. Ou seja, as substâncias elas vão se combinar em proporções constantes. Você sempre vai ter essa proporção aí entre as minhas substâncias. Beleza? Olha só, uma reação química fica bem claro a lei de Lavoisier. Por quê? Não posso ter aqui uns caras do lado de cá e de repente do lado de lá eles ter sumido. Não posso ter do lado de cá uns caras e ter aparecido mais de lá. A massa tem que se conservar, né? O número de átomos tem que se conservar. Esses átomos daqui, eles vão simplesmente se rearranjar para eu ter um produto, mas continua sendo os mesmos átomos. Eu não tenho acréscimo nem perca de átomos. E aqui eu tenho, olha só, vamos começar a balancear isso? Aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio. E aqui eu tenho como produto a água. Olha só, no início eu tenho 2 hidrogênios. Aqui nos meus produtos eu também tenho, 2 hidrogênios, já está balanceado. Depois eu vou para o oxigênio. Lembra a regrinha do macho? Olha só. Por último, o oxigênio. Daí antes o hidrogênio, carbono e assim por diante. Olha só, vamos para o oxigênio, que eu tenho 2 oxigênios. Do lado de cá eu tenho, quando eu não tenho nada é 1. Então eu tenho apenas 1 oxigênio e eu preciso de ter 2, porque não tem como ter sumido, né? Então como eu preciso ter 2, você vem aqui, ó, e bota um 2 aqui, ó. Porque agora, ó, aqui tinha 1, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Aqui tenho, ó, 2, basta botar 1 aqui, ó, porque 2 vezes 1, 2 oxigênios. Ah, mas o hidrogênio, olha só, quando você colocou esse 2 aqui, ele influencia também no meu hidrogênio. Agora eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios. Aqui nos meus reagentes eu também preciso de 4 hidrogênios. Eu tinha quantos? 2. Eu tenho que botar um coeficiente aqui, ó, que multiplicados, 2 vezes 2, eu tenha 4 hidrogênios. Agora sim a minha reação está balanceada. Significa que a quantidade que eu tenho de reagentes tem que ser a mesma quantidade que eu tenho nos meus produtos. É Lavoisier aí falando, né? Que elas vão se conservar. Para iniciar os nossos cálculos estequiométricos, a gente tem sempre que começar anotando os nossos dados. O que essa equação nos fornece a partir dos meus coeficientes? Olha só, aqui eu tenho 2 mols de hidrogênio, 2 mol desse cara, que reage com 1 mol desse cara, tendo aqui no final 2 mol de água. Simplesmente anotei os coeficientes, né? Nada mais que isso. E o meu questionamento é o seguinte: 1 mol de oxigênio fornece 2 de água. E se eu tiver muito mais água? Se eu tiver 10 mol de água, ó, se eu tiver 10 mol de água, eu preciso de quanto de oxigênio? 1 mol fornece 2 mol. Mas por acaso eu falo assim, eu quero mais água, eu quero 10 mol de água. Quanto que eu preciso de oxigênio? Eu falo assim, vamos aí, eu preciso de X oxigênios.
eu não falei nada de hidrogênio, então não precisa te preocupar com hidrogênio. Vamos focar aqui. 1 mol desse fornece 2 desse. Para eu ter 10, eu preciso de X. Só fazer a regrinha de 3, né? Olha só. 2 vezes X, 2X. 10 vezes 1, 10. O 2 está multiplicando aqui com o meu X, ele passa dividindo. Vai ser X é igual a 10, dividido por 2. Meu X vai ser igual a 5 mol. Olha só, para ter 2 mol de água, eu precisava de 1 mol de oxigênio. Para ter 10 mol de água, eu preciso de quanto? Preciso de 5 mol de oxigênio. Olha só, isso aqui é a lei de Proust, a proporção constante. Porque aqui se eu precisava de 5 vezes mais de água, aqui eu também vou precisar de 5 vezes mais de oxigênio. É Proust aí falando que as substâncias se combinam sempre em proporções constante. É Lavoisier aqui no meu balanceamento me dizendo que a mesma quantidade que eu tiver de cá, eu tenho que ter de cá. Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tranquilo, galera? Qualquer dúvida me procurem. A nossa avaliação é amanhã e está disponível na nossa plataforma a partir das 9 horas e vai até às 16 horas. Abraço, galera. Tchau.